aqui eu tenho células dos processos ciliares, o epitélio não pigmentado e o epitélio pigmentado. Logo abaixo eu tenho o vaso com a liberação de soluto e eu preciso de anidrase carbônica, tá? De modo a produzir o humor aquoso, que é dependente da anidrase carbônica. Vamos ver esse vídeo aqui, que vai mostrar uma parte onde eu tenho a produção do humor aquoso. Eu tenho aqui a produção do humor aquoso pelos processos ciliares. Observe ali, em amarelo, a região de drenagem do humor aquoso. Agora, em verde, ali a malha trabecular. O humor aquoso, ele vai ser produzido, vai escoar para essa câmara anterior, como mostra agora as setas, tá? Você vê que ele tem ali uma barreira, a drenagem não é adequada, alguma coisa passa, outra não passa, e aí você vai ter o aumento da pressão ocular repercutindo lá no nervo óptico. Cada célula ganglionar que morre, você vai ter ali no nervo óptico um aumento da escavação por rarefação das células, das fibras nervosas, das células que passam através do nervo óptico. Para que eu tenha essa troca de íons, a fim de que eu possa produzir humor aquoso, eu preciso de AMP cíclico e anidrase carbônica. São duas partes importantes para que eu possa produzir humor aquoso. Eu tenho ali uma bomba de sódio e potássio, né? Eu tenho que criar um gradiente a favor da câmara anterior, e com ele eu produzo humor aquoso. Então, há uma dependência de AMP cíclico e da anidrase carbônica para constituir aquela reação. Quer dizer, para a produção eu preciso de adenosina trifosfato ativada por sódio, potássio e ATPase, quer dizer, uma bomba de sódio e potássio, e anidrase carbônica, para que eu possa ter essa reação com produção do humor aquoso. Então, quanto mais AMP cíclico estimulado, quando eu estimulo os receptores beta-2, eu tenho um aumento da AMP cíclico. Então, a epinefrina ali, liberada na corrente sanguínea, eu tenho um aumento da produção do humor aquoso, da via simpática. Eu consigo reduzir a produção de humor aquoso bloqueando esses receptores. Tem os receptores alfa-2 que diminuem a produção do humor aquoso, quando estimulado pela norepinefrina. Já adianto aí um mecanismo em que eu possa controlar a produção do humor aquoso através de medicamentos. Ali eu inverti a posição dos receptores, mas dá para entender que eu estou deslocando ali a epinefrina e usando um beta-bloqueador com efeito negativo na produção de AMP cíclico, que vai bloquear a adenilciclase, né? E aí eu tenho uma redução da produção de humor aquoso, consequentemente da bomba de sódio e potássio, né? A troca de cátions, né? E essa liberação do humor aquoso na câmara posterior, que segue depois para a câmara anterior, para ser drenado ali na malha trabecular. Então eu tenho como medicamento ali para competir com os receptores os beta-bloqueadores. Uma outra forma de eu inibir a produção do humor aquoso seria usar a cetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica. Então eu bloqueio toda aquela reação ali, né, para a formação de bicarbonato. Eu bloqueio essa formação e diminuo a produção de humor aquoso. Também diminuo, é uma forma de diminuir esse gradiente osmótico também, de reduzindo o AMP cíclico lá com um beta-bloqueador. Então eu posso usar duas drogas para reduzir ao mesmo tempo a produção do humor aquoso. A cetazolamida, né, ou o Diamox, como vocês conhecem, né, e um beta-bloqueador, como o Timolol. Aqui também o tartarato de brimonidina, que é um alfa-2 agonista, eu também tenho ali a redução da produção do humor aquoso, inibindo a adenilciclase, que por sua vez vai inibir a bomba de sódio e potássio lá em cima, que cria esse gradiente para a câmara posterior. Então, rapidamente, a farmacologia, né?
A adrenalina nos receptores alfa, o que, que ela faz? Ela faz retração palpebral, midríase, aumenta a facilidade de drenagem do humor aquoso. Então, a adrenalina, ela tem um efeito positivo ali, ó. Ela aumenta a drenagem. Mas a adrenalina nos receptores beta, né, ela aumenta também a produção do humor aquoso. E pensar nos efeitos colaterais. No coração, o beta-1 faz taquicardia, aumenta o débito cardíaco. No pulmão, os receptores beta-2 fazem dilatação brônquica. Então vamos ver aqui o efeito hipotensor de algumas drogas, né? O que eu gostaria? De aumento da facilidade de escoamento do humor aquoso. Então as drogas hipotensoras são a pilocarpina, o carbacol, a epinefrina, a praclonidina, a brimonidina, a latanoprost. E na diminuição do humor aquoso eu tenho essas drogas aqui. O betoxolol, malhatotremolol, levobunolol, a praclonidina, brimonidina, cetazolamida e dorzolamida. Dorzolamida é também um inibidor da anidrase carbônica. E se eu precisar, através de um gradiente osmótico, reduzir drasticamente a pressão ocular, eu vou utilizar o glicerol ou o manitol. São drogas utilizadas no tratamento do glaucoma agudo. Diferente do glaucoma crônico ou glaucoma primário de ângulo aberto, o glaucoma agudo, você tem um aumento súbito da pressão ocular. E você precisa reduzi-la o mais breve possível, o mais rápido possível, diante da dor que ela provoca. É importante lembrar, o crônico você não tem dor, não tem sinal. Você descobre no oftalmologista. Isso é o crônico. Ou glaucoma primário de ângulo aberto, que é o outro nome do glaucoma crônico. O glaucoma agudo, ou glaucoma de ângulo fechado, onde você tem um fechamento do ângulo da câmara anterior de modo repentino, súbito, devido a uma alteração anatômica, eu preciso reduzir rapidamente a pressão ocular, pode chegar a nível de 50, 60 milímetros de mercúrio, enquanto você tem ali o crônico chegando a 21, 20, 30, e não há um aumento súbito da pressão, a pressão vai aumentando lentamente. No agudo, eu chego a nível de 60, e é muito doloroso, preciso atuar rapidamente. Aqui eu tenho reações adversas dos beta-bloqueadores, tá? Os não seletivos, embora eficazes e de baixo custo. O custo também é uma coisa a ser considerada no tratamento, senão você vai ter baixa adesão dos pacientes ao tratamento, né? A aquisição do medicamento. E o timolol é uma droga barata, ele deve estar custando 20 a 15 reais, se não 5 reais, o que facilita também para os municípios comprarem a medicação. Ele tem como efeitos oculares ardência, alergia, né, diminuição da lágrima, midríase, anestesia corneana. Então, ele não deveria ser indicado em pacientes com olho seco. Tá? Então, um paciente com olho seco já não pode usar o timolol, não deveria usar. E alterações sistêmicas, como sonolência, fadiga, bradicardia, hipotensão arterial, constrição arteriolar, crise asmática e crise de DPOC. Mas é uma excelente droga, ela baixa muito bem a pressão ocular, ela pode chegar a níveis de 20% de eficácia de redução da pressão ocular. E ela geralmente é associada a outras drogas também, quando você precisa ter um controle ou uma redução maior da pressão ocular. Os seletivos com betoxolol, né, os mesmos sintomas oculares, mas menores efeitos sistêmicos, tá? Então, ele é o preferido em pacientes com DPOC. Quando vocês trabalharem em pronto-socorro, pegar paciente descompensado, é sempre interessante saber se ele fez uso de algum colírio, ou ele faz uso de algum colírio associado. E muitas vezes você precisa trocar essa medicação por uma medicação mais seletiva. Então é sempre bom examinar a medicação que o paciente usa.
O glicerol e o manitol, ele provoca diurese, que é exatamente o que se quer, né? Uma diurese. Quando você faz o manitol para tratar o glaucoma agudo, você tem, quando o paciente pede para ir ao banheiro, ele já volta aliviado também da condição ocular, né? Ele melhora rapidamente, ele tem uma redução imediata da dor. E ele imediatamente também ele vai realizar a diurese. Ele desidrata, então você tem que cuidar dessa desidratação também. Náuseas, vômitos, cefaleia, confusão, convulsão também ele pode apresentar, edema pulmonar, distúrbio eletrolítico, hipertensão arterial, nefrose, trombose, tromboflebite e hiperglicemia, né, no caso do glicerol. O manitol é um potente agente hiperosmótico, tá? Ele é feito por via endovenosa, ele tem um efeito em 30 a 60 minutos, essa é a dose de 2 gramas por quilograma peso, você vai fazer uma solução a 20%. É interessante fazer uma avaliação clínica do paciente antes, tá? Para ver se ele é obeso principalmente, e ele deve ser feito rápido, 80 gotas por minuto. Se fizer lento, o paciente não sai da crise de glaucoma agudo. Então, mais uma vez ali, um esquema da malha trabecular, né, do sistema de drenagem do humor aquoso, o humor aquoso sendo produzido no corpo ciliar, passa pela íris, né, entra em contato com um cristalino que está ali posterior à íris, passa a íris, né, e é drenado pela malha trabecular e canal de Schlenk, uma das vias de escoamento. No primeiro desenho você tem ali uma drenagem normal, uma drenagem alterada, você vê aí que há um refluxo, né, um montante do humor aquoso produzido não está sendo drenado, e um caso de total bloqueio ali. Você vê que tem uma condição anatômica de midríase média, em que a íris ela ficou abaulada e empurrou ali a malha trabecular. Nesse esquema é bem fácil de entender o mecanismo do glaucoma agudo. Você tem ali um bloqueio agudo da produção, né, a produção continua, mas você tem aí o total bloqueio da passagem do humor aquoso para a câmara anterior e o bloqueio da drenagem também. Então, isso pode decorrer de uma midríase. Às vezes, o paciente pode desenvolver isso entrando, por exemplo, num ambiente escuro, uma mudança de ambiente, saindo de um ambiente muito claro, tá? Um dia ensolarado, e entrando num cinema, por exemplo, onde ele precisa fazer uma midríase, para que entre luz e ele possa enxergar melhor o ambiente. E aí se ele já tiver uma predisposição anatômica para isso, ele pode fazer ali um bloqueio total ali, impedindo a passagem do humor aquoso. E ali, em questão de minutos a poucas horas, você tem ali uma crise de glaucoma. Então, o escoamento convencional, né, é a câmara anterior, o trabeculado uveal, o trabeculado córneo-escleral, esse tecido justacanalicular, a parede interna do canal de Schlenk, veias aquosas e coletoras, veias laminares e sistema venoso orbitário. Tá? Vocês não têm necessidade de memorizar isso agora, isso não vai ser cobrado de vocês, mas como se dá a via de escoamento.